Nós vamos chorar. Amém? Eu vou pegar com os jovens de surpresa para orar. Começa a aprender a orar aí, que vai ter jovem que vai vir orar, não adianta nem a cara da fome. Que eu vou ensinar os jovens dessa casa aqui a orar, a pregar, a começar a tirar oferta, dirigir grupo. Os jovens também da casa trabalham. Viu? Glória a Deus. Amém? Eu estou aqui do seu lado. Vamos orar junto. Amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus querido, poderoso Pai eterno, as suas mãos na terra, agora que entregamos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém! É uma alegria a todos nós estarmos aqui nesta noite. Eu já peço para você que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos. Capítulo de número 5 e o verso de número 25, amém? Quem trouxe a palavra de Deus? Levante a Bíblia, pega a Bíblia, pega a Bíblia. Esta é uma arma poderosa na mão do cristão. Amém? Nós somos soldados de Jesus. E o soldado precisa andar armado. Amém? Marcos, capítulo de número 5 e o verso de número 25. Amém? Diz assim: e certa mulher, vítima de um fluxo de sangue, havia 12 anos, e tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos, e tinha gasto tudo o que ela tinha, e não havia melhorado, mas antes cada vez pior. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás dele e tocou nas suas vestes, porque dizia: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei sã. E imediatamente a fonte do seu sangue secou, e ela sentiu-se no seu corpo já estar curada daquela aflição. E Jesus, no mesmo instante, sabendo que sairia dele virtude desse mesmo, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: tu vês que a multidão te aperta e te oprime, e tu dizes: quem te tocou? E ele olhava em redor para ver aquela que tinha feito isso. Mas a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que foi feito a ela, aproximou-se e caiu no chão diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desta tua aflição. Bem, Senhor. Queridos de Deus, bom é nós estarmos aqui. Talvez para você não é normal um jovem estar pregando o Evangelho. Enquanto muitos jovens aproveitam as suas vidas, eles tentam simplesmente preencher o vazio que está dentro deles no mundo lá fora.
Mas as nossas vidas, elas são tomadas e elas são guiadas por atitudes. Você é o que é hoje, você é o que você é hoje, simplesmente pela atitude que você tomou, simplesmente pelas atitudes que lá no passado, lá atrás, você tomou. Mas na vida é normal nós admirarmos pessoas. É normal na vida nós termos admiração pelas pessoas. Talvez você admire um grande homem de Deus. Talvez você admire uma grande mulher de Deus. Talvez você admira um grande jovem que prega e que louva o Senhor. Talvez você admire aquela irmã do círculo de oração que vem todas as terças, quartas e quintas e está limpando a igreja. Todos nós admiramos alguém. É normal na vida isso acontecer. Isso é a coisa mais normal que existe na vida de um ser humano. Admirar pessoas. Nós precisamos admirar pessoas. Talvez você admire uma grande cantora, Lauriette. Talvez você admire Elda Marcon. Talvez você admire Cassiane. Talvez você admire grandes homens e grandes mulheres que impactaram o mundo e que ganharam o mundo e que ganharam muitas almas para Jesus somente com a voz. E Jesus, ele comprou-nos com o seu sangue. E Jesus, ele nos purificou e nos lavou com o seu sangue. Mas a coisa que Jesus gostava de fazer era de falar. Jesus, ele era comunicativo. E Jesus mudou a visão do mundo. Jesus mudou o mundo. Ele virou o mundo de cabeça para baixo somente com uma coisa: com a pregação do Evangelho. Naquela época existia a pregação do Evangelho. Porque os gregos, eles dialogavam, eles tinham a arte da comunicação, eles sabiam como se comunicar na Ágora de Atenas, eles tinham isso. Mas os homens do passado não tinham uma coisa: eles não tinham a pregação do Evangelho. Quem criou a pregação do Evangelho foi Jesus. E esse Jesus que criou a pregação do Evangelho, ele está aqui nesta noite para te salvar. É normal na vida admirarmos pessoas. O maior segredo está na admiração, em você reconhecer os homens de Deus. Talvez você admira as grandes mulheres da Bíblia, talvez você admira os grandes homens da Bíblia, mas existem pessoas que têm dificuldade de admirar aquelas pessoas que estão próximas delas. Existem pessoas que têm dificuldade de admirar aquelas pessoas que estão próximas de si. Só consegue admirar quem está longe, só consegue admirar quem não conhece, só consegue ter a admiração por aquela pessoa que ele nunca viu e nunca imaginou que existe. Talvez você admire um grande homem de Deus, e este grande homem de Deus não está em nosso meio, mas existem pessoas que têm dificuldade de admirar as pessoas que estão próximas delas. Mas, irmão Danilo, eu admiro os homens da Bíblia. Eu admiro quando eu leio a Bíblia, eu começo a admirar. Mas eu digo para você, se você vivesse nos dias destes homens, se você vivesse nos dias de Paulo, de Elias, de Enoque, você talvez não os admiraria. Talvez se você vivesse nos dias de Moisés, você iria dizer: esse ex-assassino nunca foi meu líder. Ou talvez você, se vivesse nos dias de Davi, você iria dizer para Davi: esse ex-adúltero nunca gostei. Existem pessoas que têm dificuldade de admirar pessoas que estão próximas delas. Talvez você não consegue admirar o seu irmão que está ao seu lado. Você não admira a irmã que vem, limpa as cadeiras, passa um pano no chão, passa uma vassoura no chão e está ali. Talvez você não admira as crianças. Só que o fato de as crianças louvarem, porque a melhor visita que Jesus teve foi das crianças. E os discípulos, os apóstolos, eles tinham um problema. E o problema deles era o egoísmo. O maior inimigo do ministério é o egoísmo. As piores famílias são as egoístas. São aquelas que só pensam nelas. Os piores obreiros são os egoístas. As piores pessoas são as egoístas. São aquelas que só conseguem olhar para si mesmas.
Mas existe uma coisa: o maior inimigo do ministério é exatamente aquela pessoa. Se você colocar um espelho na sua frente, a primeira imagem, o primeiro endereço que vira à sua frente, eis aí, o maior inimigo do ministério. O maior inimigo do ministério é você mesmo. O maior inimigo da obra missionária é você mesmo. O maior inimigo, talvez, de vir à casa de Deus, e se chegar aqui e simplesmente receber a oportunidade, o maior inimigo é você mesmo. E o maior inimigo do teu sucesso é você mesmo. Vença-te a ti mesmo. Eis aí está o maior inimigo da obra de Deus. É o que? É o egoísmo. É quando você só olha para você. É quando você só reconhece o trabalho que você faz. E aquilo que você faz simplesmente para querer aparecer. Mas João Batista não tinha isso. João Batista, ele não tinha um problema que muitos tinham na época. Porque quando João Batista estava pregando, ele estava apontando e estava anunciando Jesus. E a Bíblia diz que simplesmente as pessoas vinham ter com João. João, ele era a voz do que clamava, ele é a voz do que anunciava Cristo. E João, ele era um homem extraordinário. Aqui está o maior segredo do ministério. Eu vou revelar nessa noite o maior segredo do ministério. Pergunte para o irmão que está ao seu lado e diga para ele: você quer saber qual é o maior segredo do ministério? O maior segredo do ministério é a humildade. O maior segredo do ministério é a simplicidade. O maior segredo do ministério é quando você é simples. É quando você valoriza as coisas simples. É quando você simplesmente não olha somente para você mesmo. E quando você olha para você, você só quer andar com pessoas que têm um grau de instrução elevado. Ou você quer andar com pessoas que têm um QI altíssimo. Ou você quer andar com pessoas que têm simplesmente um poder aquisitivo muito alto. Talvez você queira andar somente com essas pessoas. Mas Jesus, ele se conectava, irmã Amanda. Ele se conectava com os perdidos. Ele se conectava com os pecadores. E isso incomodava os fariseus. Porque enquanto os fariseus, pastor Hermes, ele está observando Jesus, eles estavam dizendo que Jesus, ele era um ladrão, que Jesus não era um homem de Deus, que Jesus, ele era simplesmente o príncipe dos demônios. Eles estavam contra o ministério de Jesus. Mas Jesus, ele era aquela pessoa que andava com os perdidos, caminhava com os perdidos, e ele nunca foi perdido. Eis aí o maior segredo, porque a luz, ela tem que brilhar no meio das trevas. Ela tem que brilhar no meio dos seus amigos que não são crentes. É por isso que hoje, muitas vezes, quando você está diante dos seus amigos, eles olham para você e eles falam que esse aí nem crente é. A luz na vida dele a gente não vê. O jeito que ele caminha não condiz com aquilo que ele fala. Ele prega os ouvidos, mas não prega os olhos. Ele prega os ouvidos, mas não prega aos olhos. Eu conheci um homem. E este homem, ele tinha um impacto muito grande. E hoje eu levo a história deste homem junto comigo. Porque eis aí o segredo, é a gratidão. Talvez você está aqui nessa noite, mas você não tem gratidão. O maior segredo do ministério é a humildade. Mas eu quero explicar para você o que é humildade. Humildade não é você ter simplesmente um grau ou um complexo de inferioridade. Não. Humildade é você ter tudo e se comportar como alguém que não tem nada. Humildade. Aquele não está entendendo a mensagem. Humildade é você saber tudo, é você ter conhecimento e você se comportar como alguém que não sabe nada. Este é o maior segredo do ministério. O maior segredo do ministério era Jesus. Porque Jesus não andava só com os príncipes, não. Ele era um príncipe, ele já nasceu sendo rei. Ele foi o único que nasceu sendo rei. Diga, Jesus foi o único que nasceu rei. Dom Pedro I, Dom Pedro II, os grandes homens nasceram príncipes, mas Jesus foi o único que nasceu rei. E ele é o rei das nossas vidas. Ele está aqui nesta noite
salvar a tua alma. Humildade é você andar com as pessoas que não sabem menos do que você. O maior segredo do ministério é a humildade. Humildade é você ter muita coisa, mas você olhar para aquelas pessoas que não têm nada e você se comportar como alguém que não tem nada diante delas. Mas Deus está me levando nessa introdução, nessa mensagem, para isso. Deus, viva, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus, aleluia. Mas, meus queridos e amados irmãos, nós estamos diante de uma história. Repita comigo: não se perca com as suas perdas. Agora, queridos, eu quero vos pregar nessa noite sobre o tema: não se perca com as suas perdas. Existem muitas pessoas que se perdem com a perda de alguém, a perda de um emprego. Aquela perda daquele emprego causou na vida daquela pessoa e desconjuntou toda ela, simplesmente pelo fato dela não conseguir mais viver. Ela perdeu aquele emprego, e aquele emprego era tão bom para ela que ela também se perdeu com aquele emprego. Talvez você está aqui nessa noite e você perdeu. Talvez você diz: irmão Daniel, eu perdi a minha namorada. E quando eu perdi a minha namorada, parece que quando a minha namorada se foi, parece que a minha fé foi com ela, parece que a minha estrutura foi com ela. Talvez você está aqui nessa noite e você diz: irmão Daniel, eu perdi um ente querido, mas quando eu perdi aquele ente querido, a minha vida ela era uma, quando aquele ente querido estava vivo. Depois que aquele ente querido faleceu, a minha vida ela começou a mudar. A minha vida, a minha fé, ela começou a naufragar. A minha alma, ela começou a se angustiar. O meu espírito, ele começou a se abater. Existem muitas pessoas que, infelizmente, hoje estão se perdendo com as próprias perdas. A perda de um amado, a perda de uma amada, a perda de um ente querido. Isso vai gerando nas pessoas simplesmente o fato de não olhar para frente. Estão marchando para trás, estão retrocedendo e caminhando para trás. Esta mulher, a mulher do fluxo de sangue, toda mulher, ela tem o seu período menstrual. Toda mulher, ela tem o seu período na qual aquilo é passageiro. Mas esta mulher, ela tinha um grande problema. Ela estava perdendo, ela estava se perdendo com a perda de muito sangue. E o sangue, ele simboliza a vida. Não é à toa que quando Jesus morreu na cruz, ele não disse assim: eu vou morrer na cruz, mas vou comprar os meus filhos com $1 dos Estados Unidos. Quando os meus filhos, eles forem salvos, eles vão olhar para mim e vão dizer: ele nos comprou com o real do Brasil? Não. Mas quando Jesus, ele morre na cruz, ele se entrega, ele dá todo o sangue que ele tem. E você foi comprado pelo sangue. Você pode dar glória a Deus pelo sangue. Há poder no sangue de Jesus. O sangue é vida. Não é à toa que quando você está dormindo, eu estou correndo para a mensagem. Você vai saber aonde que eu quero chegar. Mas eu preciso falar isso. Irmãos, o sangue é a vida. O corpo do ser humano, ele é movido por 70% de água. E quando você está dormindo, o sangue ele está trabalhando. Talvez aquela ferida que você teve, ela só secou hoje, exatamente porque o sangue ele trabalhou em todo o seu corpo e fez aquela ferida ser curada, ser sarada. Aí está o segredo. O sangue significa a vida. Não é à toa que hoje tem muitas encruzilhadas. O que Satanás ele pede é o sangue. O sangue de alguém. Talvez o sangue de um bode. Ele sabe que o sangue ele tem um poder imenso. Não é à toa que hoje, infelizmente, a juventude, a gurizada que sai para balada, o Satanás já coloca na mente dela para ela derramar sangue. Porque o sangue é a vida. E Satanás, ele quer o sangue das pessoas. Meus irmãos, isso aqui é muito forte. É muito forte, mas eu tenho que falar. Esta mulher, ela estava perdendo sangue. Na época, quando simplesmente, estou encerrando a mensagem.
Naquela época, o irmão William, os pregadores sabem que naquela época, quando a mulher, ela tinha esse período menstrual, ela tinha esse período em que ela tinha esse fluxo, ela era separada da sociedade e ela ficava afastada. Ela não podia se relacionar, porque tudo aquilo que ela tocava ficava imundo. Tudo aquilo que ela tocava, se ela tocasse alguém, aquele alguém ficaria impuro, ficaria imundo. E além daquela mulher perder a esperança, perder a fé, perder a vida, porque o sangue significa a verdade. Então aquela mulher está perdendo tudo. Ela está perdendo o convívio. Aquela mulher, naquela época, todas as mulheres, elas tinham algo na mente. Isso vai acontecer comigo. Eu vou me separar. A religião, a sociedade, ela defende isso, que as mulheres precisam ficar separadas. Então eu vou me separar, mas é durante 7 dias. Só 7 dias. Mas aquela mulher, ela não sabia, ela não esperava que algo de ruim iria acontecer na vida dela. Aquela mulher começou a perder sangue. E aquilo, irmão William, não era um fluxo limitado, não. Aquilo era um fluxo sanguíneo. Aquela mulher se levantava pela manhã, aquilo estava sangrando. Aquela mulher se levantava à tarde, se acordava, aquilo estava sangrando. Aquela mulher, talvez, ela disse no primeiro dia, daqui a 6 dias, eu estou voltando para ter um convívio com a sociedade, é só um período. Mas aquela mulher, ela não estava olhando para isso. Ela não sabia que o pior estava para acontecer. E quando se passam 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, agora que essa mulher, ela não tem mais esperança. Ela começa a achar, ela começa a buscar os recursos, começa a correr atrás dos médicos, dos doutores, pedindo ajuda, pedindo socorro. 12 anos com aquilo, imagina, 12 anos com aquilo sangrando. 12 anos com aquela hemorragia. Não era um dia, não era uma noite, eram 12 anos. Fluxo, era algo contínuo, que não parava. Se levantava, aquilo estava sangrando. Era horrível. E ela gastava tudo que ela tinha. Gastava todo o dinheiro que ela tinha. E ela melhorou? Não, ela ia de mal a pior. Mas quando aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar de Jesus. Aleluia. Quando você ouve falar de Jesus, a sua vida muda. Aleluia! Eu vou revelar isso aqui. Existem pessoas que ouvem falar de Jesus, mas eles não têm a atitude que essa mulher teve. Por quê? O maior segredo do milagre é isso aqui. A mulher, ela estava simplesmente precisando. Alguém contou para ela, o Nazareno, ele pegou, certa vez ele estava em casamento e tinha muita água, acabou o vinho, ele tocou na água, fez a água virar vinho, transformou a água em vinho. Certa vez, menina, olha só, vou falar, você quer ouvir sobre Jesus? Eu quero, me conta mais dele. Não, esse Jesus, teve uma vez que o cego Bartimeu, ele estava clamando, ele não via, ele batia os pés no chão, ele batia as mãos, ele gritava, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele se espelhava, ele pulava, ele fechava as mãos e gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritava. E sabe quando eu estava olhando aquela cena de uns que estavam caminhando com ele e mandavam ele parar de gritar. Mas ele gritava cada vez mais. Ele queria a bênção, ele queria de qualquer jeito ser curado. Jesus parou, tocou nos olhos dele e ele viu. Agora aquela mulher, ela começa a ouvir falar de Jesus, mas ela toma uma atitude. E Deus trabalha com aqueles que tomam atitude. Deus trabalha com aqueles que tomam atitude. Não adianta você ouvir falar de Jesus e não tomar uma atitude. Eu quero sair da ansiedade. Eu quero sair desse colapso de depressão. Eu quero sair disso, mas você não toma uma atitude. Aquela mulher, ela olhou para os 2 anos, os 12 anos, e fez assim, tchau 12 anos. Você da minha vida não existe mais. Agora eu vou marchar para frente. Eu vou seguir em frente. E ela se esforçou para buscar Jesus. E vai aquela mulher. E ela vai com uma mensagem dentro do coração dela. Isso é o segredo do milagre. É a mensagem que você coloca dentro de você. Aleluia! Glória! Aleluia! Irmãos, meu Deus!
mensagem que aquela mulher carregava era a mensagem, meu irmão, que dizia: se eu tão somente tocar nele, eu farei. Ela saiu da casa dela e as pessoas dizem: mulher, o que você está fazendo? Você não pode caminhar, não. Eu vou em busca do meu milagre. Onde é que você está indo? Você tem que ficar em casa. Se alguém te ver, se alguém tocar em você, a pessoa que toca em você, ela fica impura. Mulher, você não pode caminhar. Mulher, você não pode sair por aí. Mas aquela mulher, ela estava dizendo: não, eu estou indo em busca do meu milagre. Uma mensagem motivacional, uma mensagem espiritual dentro da minha vida, dentro do meu coração. E ela dizia: se eu não somente tocar nele, eu serei curada. Carregue esta mensagem. Não somente ouça falar de Jesus, mas carregue essa mensagem. Isso que você quer, Deus vai te dar. Mas carregue a mensagem profética dentro da tua vida. Carregue essa mensagem que te motiva, que te joga para cima, que te fortalece. Mas aquela mulher, agora ela chega diante do milagre. Quando ela chega diante do milagre, ela vê o quê? A multidão. Aqui está o problema. O problema é a multidão que te atrapalha. Talvez a multidão hoje seja essa multidão dos teus pensamentos que só te destrói. A multidão das pessoas que simplesmente elas pegam, irmã Janete, elas têm, e as pessoas têm poder. As palavras têm poder. E talvez aquilo que está atrapalhando você é a multidão das palavras daquela tua amiga que foi lá na tua casa e te encheu daquelas palavras de desânimo. Porque existem pessoas que são assim. Existem pessoas que falam do fracasso delas para que você também se torne fracassado. Existem pessoas que são assim. Mas eu fui na igreja, né? Eu fiz a campanha, eu orei e não me aconteceu contigo. Tu acha que vai acontecer? Tem muitas pessoas assim, que elas falam, elas dão exemplo do passado para tentar te derrotar. E às vezes você cai nisso. Mas aquela mulher enfrentou a multidão. Enfrenta a multidão. Uau, é a multidão que está na sua frente. Um grande mar está na sua frente, é verdade? Moisés tomou uma atitude. Ele viu o grande mar. O que ele fez? Tocou o cajado na água. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, quando tu tomar uma atitude, eu entro com você. Aleluia! Quando tu tomar uma atitude, eu abro o mar. Quando tu tomar uma atitude, eu te saio de curo. Agora, eu vou encerrar a mensagem aqui. Aquela mulher, o fluxo de sangue, estava se perdendo, perdera tudo. Os dons, dinheiro, a fé, o sangue, o amor, perdera tudo. Talvez a amizade e o convívio com a família ela tinha, porque ela vivia sozinha. Era uma menina sozinha. E sofria sozinha durante 12 anos. O maior segredo do milagre é esse aqui agora. A mulher ela chega diante da multidão e ela corre atrás do milagre. E talvez aquela mulher, ela vai com as mãos estendidas até Jesus. E ela começa, talvez ela pisa no pé de um empurra, o outro diz: ei, sai daqui, por que você me empurrou? Eu vi, hein? E aquela mulher sai da minha frente, eu quero Jesus, eu quero Jesus. E ela com aquela mensagem queria ser curada de repente. Aleluia. Aquela mulher, ela toca nas vestes de Jesus. Aleluia. Quando ela toca nas vestes de Jesus, meu irmão João, aqui está o segredo do milagre. Quando ela toca nas vestes de Jesus, não foi as vestes de Jesus que curou. Muito menos o poder de Jesus que curou, não. Meu Jesus. Sabe o que curou aquela mulher? Foi exatamente o quê? Exatamente o que Jesus disse. E o que Jesus disse? Quando aquela mulher ela toca em Jesus, ela fica com medo, ela se prostra no chão, ela começa a tremer e a temer, ela fica envergonhada. E Jesus ouve, ele diz: opa, peraí, alguém me tocou. E Pedro disse: não, mas quem te tocou? A gente está aqui nessa multidão te apertando, te oprimindo, e o Senhor tem coragem de dizer quem te tocou? Senhor, todos nós te tocamos. Mas Jesus diz: alguém me tocou. Vocês me tocaram. Vocês me tocaram. Sim, vocês me tocaram, Pedro. Eu sei que vocês me tocaram. Mas alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente, Pedro. E Jesus, ele gosta quando alguém toca nele diferente. É quando você se coloca diante da presença de Deus de uma maneira diferente. Existem
existem muitas pessoas que não querem mais tocar em Jesus. Toca em Jesus, toque nele, toque nele. Tocou-me que nem aquele hino da harpa. Jesus, ele tocou-me. Agora aquela mulher ela está trêmula. E Jesus ele vai liberar a palavra de salvação para ela. Aleluia. Jesus, ele chega perto daquela mulher e ele vai olhando, ele vai achando aquela mulher. E quando vê simplesmente a multidão, ela se afasta, vai abrindo o caminho, vai abrindo as alas, vai sair de cena, sai de cena. E quando Jesus estava ali, ele se aproxima daquela mulher. E ele libera a palavra da salvação para a vida daquela mulher. Sabe o que Jesus libera? Ele libera duas palavras. Repita comigo: duas palavras. Duas palavras. Duas palavras. Simplesmente duas. Sabe por quê? Porque Jesus, se você ver no verso número 34, ele chega para a mulher e ele diz: filha. Ele a chama de filha. Talvez aquela mulher, ela não era chamada de filha. Talvez nem o pai dela reconhecia ela. Ninguém chamava ela mais de filha. Ninguém tinha mais o amor por ela. Mas Jesus chega nela e diz: filha, vai em paz. A tua fé te salvou. O maior segredo do milagre é a fé. Como que Jesus? Vou encerrar a mensagem agora. Quando Jesus libera a primeira palavra, ele diz assim: mulher, vai em paz. Jesus estava dizendo: mulher, a paz dos 12 anos que você não teve, você está tendo lá hoje. A paz que você não teve durante os 12 anos, eram 12 anos perdendo tudo. Eram 12 anos sofrendo, sendo amargurada, sendo açoitada, sendo pisada pela sociedade. Mulher, grande é a tua fé, mulher, vai em paz. A paz que muitos não te deram, eu estou te dando nesta noite. A paz que o teu pai não te deu, a paz que a tua mãe não te deu. Talvez você nunca ouviu da boca da sua mãe e do seu pai a palavra filha. Jesus disse para aquela mulher: filha, vai em paz, porque a paz que você não tinha, você tem ela hoje. Mas leva a paz com você. Mas leva também aquilo, isso que tu tem, isso é extraordinário. Mulher, grande é a tua fé. Vai, porque a tua fé te salvou. A fé salva. A fé ela tem poder para te salvar. Não foi o poder de Jesus que curou. Não foi as vestes de Jesus, que quando ela tocou e nas vestes de Jesus, parece que as vestes de Jesus brilhou, saiu uma luz. Não foi isso. Foi a fé dela. E Deus está te dizendo nessa noite: tenha fé e vai em paz. Esse passado que você teve, você diga para essa pessoa que simplesmente ela quer apontar o seu passado, ela quer falar do seu passado. Mas aquele dia eu vi, hein? Mas aquele dia eu estava junto. Mas aquele dia eu vi que você não conseguiu liberar o perdão para aquela mulher. Você diz para essa pessoa: eu não estou mais no meu passado, porque agora eu vivo no novo de Deus. As coisas velhas que passaram, eis que tudo se fez novo. E existem muitas pessoas que estão aqui, que estão olhando para o passado. O Espírito Santo está dizendo: para de olhar para o passado. E você dizendo a você mesmo. Tem pessoas que não têm paz com o passado. Elas têm um passado de dor, e o passado de dor que elas têm simplesmente traz nelas, gera nelas uma dificuldade. Talvez você começa a falar para você mesmo: eu não deveria ter voltado. Naquele dia eu não deveria ter saído com aquela moça. Naquele dia eu não deveria ter abandonado meu pastor. Eu não deveria ter mentido. Eu deveria ter dito tudo para a polícia. Eu não deveria ter apagado. Eu não deveria ter escondido. Eu deveria ter contado. Eu deveria ter amado a minha mãe. Eu deveria ter amado meu pai. Eu não deveria ter desprezado os conselhos da minha mãe. Eu não deveria ter mentido. Eu não deveria ter entrado naquela farmácia. Eu não deveria ter pego aquela faca. Eu não deveria ter pego aquela arma. Eu não deveria ter desprezado. Eu não deveria ter dado aquele tiro. Eu não deveria ter açoitado. Eu não deveria ter dito todas aquelas palavras para minha amiga que hoje não está bem mais comigo. Eu não deveria ter simplesmente mentido para o meu pastor. Eu não deveria ter entrado naquela loja. Não.
Eu não deveria muitas coisas que você vai lembrando. Isso vai gerando em você um desânimo. É por isso que você está assim hoje. Jesus quer te dizer uma coisa. Nessa noite Ele está te dizendo: para de olhar para o passado e fale que nem Paulo. Fale que nem Paulo. Fale que nem Paulo. O que Paulo falou? Paulo, ele estava dizendo: as coisas velhas se passaram, os 12 anos se passaram, agora na minha vida tudo vai se fazer novo. Eu estou vivendo o novo de Deus. Você vai viver o novo de Deus. E esses 12 anos que te atrapalharam, estes 12 anos que acabaram com a sua vida, esses 12 anos que você perdeu, Jesus vai restituir tudo. Vai transformar a sua vida. Vai transformar a sua vida. Olha para cá. Esse segredo aqui, muitos não sabem, mas eu vou ensinar e eu vou ensinar. O maior segredo está aqui. Oh, glória. Aleluia. O maior segredo da intelectualidade, o maior segredo da sabedoria, o maior segredo das coisas divinas de Deus, é exatamente o fato de você escrever as coisas. Talvez você é um homem de Deus, talvez você é uma mulher de Deus, talvez você é uma líder do círculo de oração, mas você não tem o hábito da escrita. Isso aqui mudou minha vida. Pode perguntar para minha irmã ali, ó. Quantos cadernos eu tenho desse aqui lá em casa? São mais de 20, lotados, cheios de conteúdo de pregação. Aqui está o maior segredo. Mas Jesus não escrevia. Mas aonde? Como que Jesus não escrevia? Ele escreveu no chão e só era uma mulher. Aqui está um grande segredo. Porque isso aqui, desculpa, pastor. Isso aqui é coisa de seminário que não é para ser ensinado para a igreja, mas talvez isso aqui vai ser de grande maneira para você. O maior segredo da sabedoria hoje é a escrita. Porque os apóstolos eram escritores. Meu Deus, eu vou falar uma coisa aqui que eu tenho certeza que tem pessoas aqui que não vão esquecer. Eu vou ter que falar isso aqui. O maior segredo é a simplicidade. Agora eu vou falar isso aqui. Quando você escreve no caderno, você memoriza as coisas. O segredo da memorização está na escrita. Quando você escreve as coisas, quando você passa as coisas para o caderno, tudo aquilo que você passa, aquilo fica armazenado na sua mente. Porque existem muitas pessoas que estão lá não sabem o poder que tem escrito. Porque na Grécia eles defendiam o trivium. O que era o trivium? O trivium era a arte da gramática, da lógica e da retórica. Os gregos ensinavam que da mesma forma que você fala, você escreve. Da mesma forma que você pensa, você escreve. Os gregos ensinavam isso. E o grande segredo é escrito. Porque Jesus, ele disse para João: João, o que tu está vendo a Nova Jerusalém? Jesus disse: o que tu vê? Escreve, João. Escreve. Se Deus te deu um sonho, escreve o sonho. Se Deus te deu uma bênção, escreve essa bênção. Escreve as qualidades e os defeitos da bênção. Escreve. O Espírito Santo está te direcionando para você escrever as coisas. Porque quando você escreve, aquilo que você escreve fica armazenado aqui. O presbítero Deus. Eu vou falar isso. O maior segredo está em você ler. Aleluia. A gratidão para aqueles que te ajudaram. A gratidão para aqueles que te apoiaram. Aleluia.